Oi, gente. Hoje eu estou aqui para falar para vocês, contar um pouquinho da minha vida, um pouquinho do testemunho, um pouquinho do que Deus fez na minha vida. A pastora Maísa me convidou para estar trazendo essa palavra e estar compartilhando com vocês. E hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. Bom, tudo começou no ano de 95. Eu e meu marido, Luciano, nós nos conhecemos na escola. Em 95 começamos a namorar. Em 96 eu tinha 14 anos e engravidei. Quando eu completei 15 anos em 97, 2 meses depois a nossa filha nasceu. Nós ficamos casados durante 7 meses, vários problemas, eu tive que voltar para a casa dos meus pais, não tinha maturidade, era criança e não tinha suporte nenhum de família, de amigo, não tinha suporte. A gente não teve nenhum suporte e a gente não conseguiu levar o casamento adiante. 3 crianças, né, 2 crianças cuidando de outra criança. Ficamos 6 meses separados. A nossa filha veio adoecer, ficou uns 20 dias internada no Hospital de Vassouras. E aí a gente retornamos o nosso casamento nesse período que a nossa filha adoeceu. E ficamos casados depois disso daí, somando deu 22 anos. Né? Depois, com o passar do tempo, eu engravidei novamente, depois de 4 anos, veio o nosso filho do meio, né? Que hoje tem 24, a nossa primogênita tem 29, o nosso filho do meio, né? Como eu falei, tem 24, e depois que passou um ano e um pouquinho, nasceu o nosso terceiro filho, que a gente fala que é a raspinha do tacho, que é o Lucas, que vai completar 22 anos. Hoje nós temos também uma netinha de 6 aninhos. Quando completamos 22 anos, um pouco antes, né, de completar 22 anos, em 2019, nós nos separamos. E foi algo muito difícil, porque os nossos filhos ainda eram adolescentes. A minha filha já era bem maior, mas estava grávida. Foi algo muito ruim mesmo para a família toda. A gente não esperava viver isso. Eu digo até ruim, porque os filhos, eles sofrem muito nesse processo de separação dos pais. Os pais, muitas vezes, pelo menos uma das partes, né, que é a separação, acha que está fazendo a coisa certa, sem instrução, sem apoio nenhum, toma essa decisão, que no caso fui eu que fiz a separação, eu que coloquei um ponto final no casamento. Meu marido, ele não queria, ele não aceitava a separação, mas eu quis, por diversos motivos. Eu errei, ele também errou, um erro não justifica o outro, né? Um casamento não termina porque uma parte errou, mas sim as duas, porque quando um casamento dá certo, as duas partes se empenharam para dar certo. E quando um casamento acaba, as duas partes fizeram por onde acabar. Então, hoje, tanto eu quanto meu marido, nós temos essa consciência de que nós dois erramos, de que nós dois não priorizamos o casamento, que nós dois machucamos um ao outro. Só que, no início, como fui eu que fiz a separação, para mim estava tudo bom. Apesar, né, daquela coisa que você tem um vínculo de 22 anos, mas assim, eu estava com a cabeça assim tão magoada, tão revoltada, que para mim aquilo era a minha adolescência que eu estava vivendo, que eu não vivi, né? Então eu comecei a sair, comecei a beber, né? Me afastei dos meus filhos, me afastei da minha neta, me envolvi em relacionamentos tóxicos, relacionamentos que me deram prejuízos financeiros, relacionamentos que me deram prejuízos emocionais e até físicos. Enfim, foram 3 anos perdidos da minha vida, só apanhando da vida, literalmente, sabe? Perdi tudo que tinha. E 3 anos depois, porque essa separação ela durou 6 anos, então foi dividido dessa forma, né? 3 anos era o oba-oba, eu estava achando que eu estava a garotinha, a adolescente, vivendo aquilo que não viveu, porque engravidou muito cedo. Pois bem,
3 anos assim, vivendo dessa forma. E nos últimos 3 anos, antes da gente voltar, eu me reencontrei, né? Eu me encontrei com Jesus novamente. Na verdade, eu não diria nem novamente, eu me encontrei de verdade com Jesus, porque quando eu me batizei, não falei para vocês, mas quando eu me batizei eu tinha 14 anos, eu estava grávida, eu nem sabia o que eu estava fazendo, só falaram que tinha que batizar, que estava na igreja e tal, e eu fui lá e tomei um banho, né? Não sabia o que estava fazendo. Mas hoje, né, em 2024, eu sabia o que eu estava fazendo. Em 2024, eu me batizei, eu passei pelas águas com pleno conhecimento do que eu estava fazendo, sepultando mesmo a velha natureza, escrevendo uma nova história, e Deus me deu essa oportunidade. Então foram 3 anos perdidos, mas 3 anos eu fui me encontrando. Eu estava já num outro relacionamento, esse outro relacionamento eu fui para a igreja, achei que tinha, né, que eu queria fazer tudo certinho, e que eu tinha que casar, e aí eu me casei. Me casei, mas tinha algo que estava faltando. E aí eu me dediquei a conhecer a palavra de Deus, a conhecer Deus, né, no profundo, coisa que eu nunca tinha feito antes. Então eu comecei a estudar a Bíblia, eu comecei a ler, eu comecei a marcar ali, a grifar e a buscar entendimento, conhecimento da palavra, e aí Deus começou a se revelar a mim. Aí eu comecei a buscar, comecei, né, a participar de GC, eu comecei a me aproximar dos meus pastores, que são como os pais para mim, que foram e são bênçãos de Deus na minha vida. Deus colocou eles no meu caminho para cuidar. Então, eu comecei a me aprofundar, a me achegar mais a Deus através dos meus pastores. Eu comecei a buscar em casa, eu comecei a ter leitura diária, comecei a estudar realmente a Bíblia. Eu fiz o curso de liderança, né, para liderar. Deus começou a falar comigo através da minha entrega, né? Eu comecei a jejuar também em casa, fazia, né, os meus períodos de jejum e de leitura bíblia diária, e Deus começou a falar comigo. Deus começou a ministrar no meu coração e usar pessoas para falar comigo. E começou a falar comigo também através de sonhos. Eu falo que Deus, ele me apresentou amigas dele para mim, né? Uma delas foi a minha pastora, né? Minha pastora Marlene, foi a minha amiga Érica, foi a pastora Magali, que foi assim uma bênção de Deus na minha vida, porque ela não sabe o quanto ela foi usada por Deus para me abençoar. Ela não precisava abrir a boca para falar nada, era só me ouvir, e ali eu estava sendo tratada, ali eu estava sendo curada. E Deus começou a ministrar na minha vida através daquilo tudo, porque só o fato de você falar, de você colocar para fora tudo que está te incomodando, tudo que te machucou, tudo que doeu, e alguém ali escutando, sabe, orando com você e fazendo aquela quebra de maldição, enfim, foi um processo que eu passei na minha vida e eu precisava para poder ser liberta de tudo que vinha me acompanhando durante esse período da minha vida, porque eu não conseguia perdoar. Nesse período eu não conseguia perdoar o meu marido e também não conseguia me perdoar. Só que eu não sabia disso porque a gente mascara, né? A gente vai vivendo e vai empurrando e a gente não, como eu vou dizer, a gente não reconhece, né? Que a gente precisa perdoar. Eu, eu não queria chegar nem perto, né, do meu marido, não queria falar, não queria ouvir a voz dele, onde ele estava, eu não estava, quando tinha aniversário da neta, alguma coisa dos filhos, ele ia, eu não ia, mas tinha situação que realmente não tinha como evitar, né, porque os filhos acabam sofrendo e a gente acabava se encontrando em poucos eventos desses, né, e era uma situação bem complicada, mas eu nunca na minha vida eu pensei que Deus pudesse fazer o que Ele fez na minha vida. E Ele fez. Até porque foi uma coisa que eu nem pedi, porque era um assunto que era um tabu para mim, né? Pensar em voltar com o meu casamento anterior, um relacionamento, depois de tudo que a gente tinha vivido, depois de tudo que a gente tinha se machucado, isso não era uma opção para mim.
isso já era um assunto encerrado. Eu achava que estava encerrado, né? E quando eu comecei a orar e quando eu comecei a buscar, fazer escola de líderes, né? Deus começou a ministrar no meu coração. Deus me deu 3 sonhos. No primeiro sonho, Deus me mostrava o Luciano voltando. Ele dentro de casa que a gente morava e a gente se abraçando e falando, um se perdoando, né? Um perdoando o outro e se abraçando. Eu falei, gente, eu devo estar doida, porque eu já estava em um outro relacionamento, o Luciano também em um outro relacionamento. E eu falei, gente, isso é coisa da minha cabeça, isso é doideira. Pois bem, Deus usou um irmão, um amigo, que é, é muito próximo. Eu falo era muito próximo, porque agora ele está morando lá no Espírito Santo, né? Mas é um homem de Deus, uma família abençoada, linda, sabe? Eu tenho um grande carinho por ele, pela esposa, pela filha. E usou ele lá do Espírito Santo para me ligar, para falar comigo. Ana, Deus me mostrava o Luciano aí dentro dessa casa. Eu falei, você tá doido? Isso não vai acontecer, sabe? E eu falava, não. E aí não deixei aquilo entrar no meu coração, com o coração endurecido ainda no processo, né, da cura, da libertação, do tratamento com Deus. Então, Deus foi falando, foi ministrando, passou um tempo, Deus me deu um outro sonho. E nesse sonho, o Luciano falava assim para mim, é só você pedir que eu volto. E eu falei, gente, eu tô ficando doida, que isso está acontecendo? Eu nem estava pensando nesse homem, ele tem a vida dele, eu tenho a minha, e eu continuei na igreja, orando, buscando e tocando a vida. E aí passou um tempo novamente, eu buscando, eu estava perto de me formar na escola de líderes, né? Eu estava fazendo, e Deus começou a me incomodar e Deus me deu um sonho. Um pouco antes de eu me formar, no final do ano, Deus me deu um sonho da minha casa toda destruída. Toda destruída. E no momento eu não imaginei que era espiritual. Eu pensei que era minha casa mesmo, que estava precisando fazer uma reforma, que a gente estava em obra, enfim. Mas Deus falou no meu coração que não era a minha casa física, material. Era a minha casa espiritual. Eu não poderia me formar na escola de líderes, liderar sobre vidas, assumir GC, aconselhar pessoas, se eu não colocasse minha casa em ordem. E Deus falou muito claro no meu coração: ou volta para o teu marido, ou fica sozinha. E aí, naquele final de ano, eu tive que chamar a pessoa que estava junto comigo e colocar um ponto final e seguir minha vida sozinha. E achei que iria seguir minha vida sozinha, porque até o Luciano já tinha se mudado, né? Era alguns dias antes ele tinha ido embora para São Paulo. E aí, quando ele soube que eu tinha separado, ele, através do nosso filho que morava com ele fez contato comigo, né? Na verdade, acho que o nosso filho foi a ponte, né? E meu filho falou que, o meu pai queria falar com você, porque que aconteceu de vocês ter separado, que até hoje ele não entende. E aí ele falou para o Luciano que eu queria falar com ele. E aquele rolo todo, quando eu vi, o Luciano voltou de São Paulo para poder falar comigo. E aí a gente conversou e se entendemos. Só que nesse período que eu vivi 3 anos, né, perdida, ele também, ele viveu 3 anos no período dele de luto pelo nosso divórcio, pela nossa separação, porque ele não aceitava, ele não queria. E passados esses 3 anos, aí ele começou a realmente ver que não ia ter volta, né, começou a aceitar, e começou a viver a vida dele, começou a batalhar e construir, né, as coisas, tudo que tinha perdido de patrimônio, com a separação foi tudo embora. E aí ele começou a batalhar e ele construiu um novo patrimônio. Só que com essa separação dele para voltar para mim, ele abriu mão de tudo. Abriu mão, assim, entre aspas, né? Ele deixou para lá para depois resolver, mas
ele queria restaurar o casamento, ele queria voltar para casa. E ele voltou. E ele abriu mão de tudo, porque até hoje ele não recebeu nada. Ele perdeu tudo. Literalmente ele saiu com a roupa do corpo, porque ele não pôde nem pegar as coisas dele em casa. Mas Deus foi tão maravilhoso que até hoje o nosso pastor, ele fala com a gente, eu já vi várias situações, mas eu nunca vi num período tão curto, Deus, além de restaurar um casamento, restaurar a situação financeira de uma forma que em menos de um ano, muito menos, em meses, em poucos meses, Deus deu tudo de volta. E deu não de volta, Deus deu melhor do que tinha construído e melhor do que a gente tinha perdido com a nossa separação. A gente que não tinha nada, não tinha carro para trabalhar, não tinha máquina para trabalhar, não tinha nada, 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 nada. Deus abriu portas, usou pessoas e a gente reconstruiu. A gente estava sem carro, tanto ele quanto eu, não tinha carro de trabalho, não tinha carro para particular, não tinha nada. Deus deu tudo. A gente só tinha a casa, que eu tinha ficado, né, com a separação, e Deus deu hoje uma casa aqui em Cabo Frio. Deus deu hoje nós temos 4 carros. Tudo isso num curto espaço de tempo, em menos de um ano. Hoje nós temos uma empresa novamente no nosso nome, um CNPJ. Hoje nós prestamos serviços e hoje nós somos assim, acho que, não sei se ainda somos, mas estamos buscando, né? Buscando ser referência para os nossos filhos. Passar para eles que sempre a gente errou. Mas que a gente aprendeu com os nossos erros e é mais fácil quando você aprende com os erros dos outros. Não queira pagar para ver, porque divórcio é algo terrível. Destrói famílias. Se você tentar colar uma folha, que a palavra de Deus diz que quando nos casamos nos tornamos uma só carne. Se você tentar colar uma folha e depois tentar descolar, ela vai rasgar. Vai um pedaço para cada lado. E é assim que a gente fica, rasgado. Então, eu quero dizer que eu aprendi muito, muito, um processo muito difícil que Deus fez. Deus fez não, né? Que nós procuramos, porque Deus ele sempre tem o melhor para a gente. Muitas vezes passamos por situações, por processos, pelas escolhas erradas que a gente faz. Então, se você está com problema no seu casamento, ou com seu filho, ou de saúde, seja o que for, confia em Deus. Ele pode, ele pode todas as coisas. A restauração do meu casamento, da minha família, era algo muito improvável, muito improvável, que Deus fez. Nesse ano, no dia 23 de janeiro, fez um ano que ele saiu de casa. No dia 24, a gente se casou. Se casamos novamente, nos casamos novamente, no papel, na igreja. Então eu costumo falar que eu não conto, né, esse casamento, a data para comemorar aniversário de casamento. Eu conto o nosso primeiro casamento, que foi dia 3 de outubro de 97. Então, ano que vem nós vamos sim completar 30 anos de casados, porque Deus odeia o divórcio. E um papel assinado não tem valor nenhum para Deus, um papel de divórcio assinado. Nós continuamos casados perante o Senhor. Então, eu repito, eu afirmo que ano que vem nós vamos completar 30 anos de casados. Porque vivemos esse período de 6 anos separados, mas Deus restaurou. E perante o Senhor, mesmo separados, continuamos casados. Então, é isso que eu queria deixar para vocês. Claro que por trás de tudo isso tem uma história linda, tem muito, 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 muito coisas, muito mais detalhes, muito mais coisas para compartilhar.